Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2017. Praticamente podemos dizer que mais um mês deste ano tremendo se foi. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, muito bem-vindo no canal, muito bem-vindo conosco em nosso meio. E hoje eu queria conversar algumas coisinhas que são pequenos detalhes, mas é nos detalhes que a gente praticamente consegue agradar a Deus. Eu tenho descoberto isso. A gente não tropeça numa montanha, a gente não tropeça num cascalho gigante, mas a gente tropeça em pedrinhas. Uma pessoa, quando ela escorrega, ela não escorrega se ela vê que o chão tá molhado, tá cheio de sabão, tá cheio de óleo, ela desvia. Mas se ela não consegue ver o perigo, né, que tá ali, ainda que seja um pouquinho, ela é o suficiente para ela escorregar. E é baseado nisso, meus amados irmãos, que nessa segunda-feira, dia 27 de fevereiro, eu queria ler com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 14, algumas reflexões. Ainda peço desculpa, ainda estou um pouquinho resfriada, mas a parte pior já passou. Mas justo para dar uma satisfação, principalmente para quem é novo no canal, tem gente que gosta de reparar, né, os detalhes. Então vamos, já que a gente está falando de detalhe, eu vou tomando meu chá aqui e vou falando. Capítulo 14 de Romanos, na minha Bíblia, está intitulado A Tolerância para com os fracos na fé. Vamos entender ao pé da letra o que o nosso amado apóstolo Paulo disse aos romanos. Acolhei ao que é débil na fé. Acolhei o que é fraco na fé. Para discutir opiniões. Não, porém, para discutir opiniões. Então, presta atenção. Acolhei o que é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Crê que tudo pode se comer, mas o débil ou fraco come legumes. Quem come, não despreze o que não come. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Começa aí. Porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Faz diferença entre dia e dia. O outro julga igual todos os dias. Cada um agora tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós, vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, irmãos, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vou continuar lendo um pouquinho mais avante, mas eu queria conversar isso aqui um pouquinho com os irmãos. Se alguém me fala assim, Ana Paula, você guarda o sábado? Se alguém vira para mim e fala, Ana Paula, você come carne de porco, você come moluscos? Se alguém vira para mim e fala, Ana Paula, você bebe vinho? Olha só, meus irmãos. Aqui no livro de Romanos está falando que nós temos que ter tolerância para com os fracos na fé. Então, Ana Paula, como eu sei quem é fraco e quem é forte? Porque aqui está falando, aquele que come carne,
Se tá do lado de um irmão que não come carne porque acha que é pecado, então não a coma para não escandalizar o irmão. E o irmão que não come carne, se vê aquele que come, não deve julgar aquele que come. O negócio é esse. E na Bíblia, né, a gente vê isso muito no Novo Testamento. Mas aqui, o apóstolo Paulo fala que Deus santificou. É Deus que nos mantém, nos sustém em pé. Aquilo que a gente faz porque a gente crê que Deus é poderoso para nos manter. É Deus quem nos sustenta. Tem coisas muito, muito complicadas na vida de um ser humano que realmente são pecadores, porque o pecado que leva para o inferno é a mentira, é a prostituição, é a idolatria, é o que sai de dentro do coração do homem, não o que entra. Eu, Ana Paula, considero para mim que todos os dias para o Senhor são dias santos, são dias separados. Eu, Ana Paula, não tenho na minha cabecinha um discurso de dizer, o domingo é santo, o sábado é santo, a segunda é santa, a terça é santa, a quarta é santa, a quinta é santa, mas na sexta-feira, para mim, é dia de festa. Sexta-feira eu como o tanto que eu quero, todas as besteiras do mundo que eu quero. Na sexta-feira eu assisto na televisão exatamente o que eu quero. Eu tô vendo aquele seriado que tem um pouco de erotismo, tem um pouco de ocultismo. Mas é sexta-feira, não tem nada a ver, né? Nos outros dias eu guardo pro Senhor. Na sexta-feira eu gosto de dançar, eu gosto de tomar uma cervejinha com os amigos, mas os outros dias são santos. Sabe, na minha mentalidade, na minha cabeça, eu não pego um dia específico ou dias específicos. Mas eu entendi que a palavra de Deus fala que nós temos que ser santos. Sede santos, porque eu sou santo e vos separei para serdes santos, para serdes meus. Então eu prefiro ir pelo lado da prudência, pela ponderância, pela reverência. E eu entendo que se eu, Ana Paula, quero servir a Deus e viver uma vida verdadeiramente dizendo é santo e eu tenho que ser santa, eu prefiro medir as coisas que eu vivo e medir as coisas que eu faço. Aqui não acontece porque eu sou extremamente sozinha, não tem nenhum irmão em Cristo, não tem nenhum presbiteriano, não tem nenhum pentecostal, não tem nenhum batista, não tem ninguém. É eu e Deus e minha família. Mas se eu fosse frequentar casa de pessoas crentes, e se eu chegasse ali e eles falassem para mim, Ana, a gente não come carne de porco, a gente não come nem carne de boi, a gente come só carne de pécora, né, de ovelha, de cabrito, essas carnes mais, igual o povo lá de Israel comia, carne de anelo, né, cordeiro. Aí eu ia virar e falar assim, não, mas eu como carne de porco, eu acho que não tem nada a ver, que Deus santificou e não sei o que, começava a abrir a discussão. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Tem irmãos amados que viram para mim falando, eu guardo o sábado. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, e ela falou, hoje é sábado, hoje eu já levantei, já orei, já fiz as coisas, agora eu tô indo fazer visita. E é o dia inteirinho, vou fazer visita, depois eu vou pro culto, depois eu vou pro monte. E o dia de sábado para mim é separado para o Senhor. Eu falei para ela, ai que inveja, eu queria estar aí com você hoje, só para te acompanhar na jornada de sábado para servir ao Senhor. Porque eu não posso, eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma casa. Meus filhos em casa estão no dia de sábado, então eu preciso fazer para a casa com eles, eu preciso dar atenção para eles, eu preciso manter a casa em ordem, porque eles têm uma mania de jogar com Lego, brincar com Lego, então eles espalham aquelas pecinhas de Lego pela sala inteira, e quando eu olho parece um manicômio de tanto que é confuso a situação, e eu preciso estar ali de olho, e depois eu tenho que cozinhar, e como eles estão em casa, eu tenho que tentar cozinhar uma coisa mais gostosa, porque, né, não tem que correr igual a semana, e depois eu tenho que limpar a bagunça, porque eu não posso deixar a cozinha suja, então assim, sábado para mim é um dia que eu trabalho. Mas eu falei para mim, eu falei, meu Deus, eu vou colocar um propósito no meu coração. O dia de sábado,
Eu vou tentar fazer as coisas para agradar minha família, sim, porque eu preciso, mas eu não vou pegar a casa para limpar. Faxina. Tem muita gente que gosta de fazer faxina no dia de sábado, né? Eu prefiro largar para lá. Então, no dia de sábado, eu só ajeito, vou ajeitando tudo, mantenho tudo em ordem, tudo no lugar, arrumo a cozinha, mas vou levando o dia o mais leve possível, sem fazer coisas extraordinárias. E gosto de fazer no domingo. No domingo eu gosto de fazer até faxina, se puder. Domingo, se meu marido não tem que sair, a gente não tem que passear, não temos que fazer nada, já entendi que o dia vai ser aquilo ali o dia inteiro, né? Às vezes ele vai pra garagem, vai fazer as coisinhas dele, vai ficar rodeando com meus meninos, e a gente fica naquele dia ocioso. Então eu começo a limpar certas coisas que eu não limpo durante a semana. Vou limpar um guarda-roupa, sabe? Vou fazer um negocinho dali, um negocinho daqui. Eu gosto de mexer com o domingo, porque foi dito que o domingo é o dia de Deus, né? A grande prostituta, a meretriz, a igreja papal, estabeleceu o domingo como dia do Senhor. E o domingo eu fico com birra. Eu sou birrada com o domingo. Apesar que, por outro lado, é igual eu tô falando, eu acho que a gente tem que guardar todos os dias. No final do frigir dos ovos, na minha mentalidade, eu não posso fazer sessões de dias. De segunda, de domingo até quinta, eu faço a santa e na sexta-feira eu vou tomar cervejinha na esquina, ouvindo pagodinho com os meus colegas. Não tem sentido. A treva e a luz não podem se misturar. Mas eu acho lindo um irmão em Cristo que consegue guardar o sábado. Eu acho lindo e tenho inveja santa, né? Inveja no sentido, eu também gostaria de poder guardar o meu sábado, eu também gostaria de levantar sábado de manhã e ficar única e exclusivamente por conta das coisas do Senhor, o dia inteirinho de sábado, entrar a noite afora e passar o meu sábado realmente servindo a Deus. Mas eu não posso. Gostaria de passar todos os meus dias só servindo a Deus, mas também não posso. Eu preciso, né, equilibrar as coisas. Foi sexta-feira passada, ou sábado, eu não me lembro, eu estava orando. Depois eu até comentei com uma irmã. Eu falei, minha irmã, hoje eu estou numa vontade tão grande de orar e continuar orando sem parar. Mas eu tive que parar porque eu estava na hora de correr acho que era para buscar meus filhos na escola. Se foi na sexta, eu não lembro que dia. Eu sei que eu tive que parar. Então, assim, são as limitações da vida. Mas aqui o apóstolo Paulo fala claramente, acolhei ao que é débil na fé. Por que ele chama certas pessoas de débeis na fé? Porque tem gente que coloca certas situações e se aquilo ali não é praticado, você está em pecado. Se eu comer carne de porco, eu pequei. Entendeu como é que vira o negócio? Se eu comer carne de porco, eu pequei, porque Deus proibiu comer carne de porco. Então eu peco se eu como carne de porco. Então, se eu sei que é pecado, eu não vou comer carne de porco, porque eu vou respeitar o mandamento de Deus. Então, toda vez que aparece uma situação de comer carne de porco, essa pessoa se resguarda de comer a carne de porco por reverência e por temor a Deus. Por que eu vou virar para essa pessoa e falar, não, mas não é pecado, não está errado, você pode comer. No coração dessa pessoa, para ela, isso é pecado. Porque ela aprendeu assim e ela respeita a Deus assim. E Deus, meus amados, ele é o ser mais maravilhoso realmente, porque ele tem um cuidado, um carinho, um zelo com cada um de nós, pessoal. Sabe, Deus, ele não generaliza o modo dele entender, cuidar, aceitar, tolerar, ter misericórdia conosco. Ele literalmente, ele é pessoal com cada um de nós. Então, se aquela pessoa tem a sua parte que ela acha que é pecado fazer certas coisas, Deus a honra. E olha só o que Deus fala, a liberdade e a caridade. Olha só, continuando a leitura. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão.
Então, nós não temos mais que nos julgar. Ah, você guarda o sábado? Ah, você pratica isso? Ah, você come isso? Ah, você não come isso? Peraí que eu vou lá na Bíblia, eu vou mostrar para você que não é pecado. Ah, não, eu vou mostrar para você que é pecado. E começa a discutir. O apóstolo Paulo fala, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu, Paulo, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Então, Paulo aqui ele põe na mesa a opinião dele. Eu sei e eu estou persuadido, convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Nada de si mesma é impuro. Salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não faça perecer. Não sejais, pois, vituperados o vosso bem. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero lembrar para vocês que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. É nele que nós nos regozijamos, é ele quem nos instrui, é ele quem nos guarda. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então eu, Ana Paula, meus queridos, eu não estou aqui hoje para dizer o que é certo ou o que é errado. Mas assim como fez Paulo, Paulo simplesmente falou, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa em si mesma é impura. E eu, Ana Paula, vou no mesmo raciocínio de Paulo. Para mim, Ana Paula, nenhuma coisa por si mesma é impura. Nenhuma coisa por si mesma é impura. Mas em maneira nenhuma, nem de longe, eu iria começar a bater boca com um cristão, com um irmão em Cristo, porque para ele tem coisa que é impura. Porque isso não leva a nada, meus irmãos. Porque a gente tem que entender que o ser humano, uma vez que ele tem o seu caráter formado, a sua mentalidade formada, a sua filosofia formada, dificilmente você vai mudar a cabeça dela. Quer uma prova? Quem poderia mudar você é o seu modo de pensar. Como que uma pessoa poderia virar para você e querer te convencer do contrário? Daquilo que você crê de todo o teu coração, com todo o teu temor. Então eu não quero para mim. Aliás, eu não desejo para os outros o que eu não quero para mim. E eu quero levar uma observação, um detalhe. O apóstolo Paulo está falando para a comunidade cristã. Aqui ele está falando de amor fraternal. E eu sou irmão ou irmã de pessoas que também aceitaram depositar totalmente a sua vida aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Yeshua Hamashia, seu nome na língua hebraica. Então, cada pessoa tem a sua experiência com Deus. E quem sou eu, Ana Paula, ou quem é você, para botar o dedo e falar, você está vivendo errado. Não precisa não é assim não. Ah, Ana, mas então se alguém vem me pedir opinião, se alguém vem querer debater comigo para analisar em si mesmo se aquilo que ela está fazendo está certo ou errado, eu tenho que ficar calado? Amados, aqui a Bíblia está falando dos débeis na fé, os fracos na fé. Normalmente uma pessoa fraca na fé, ela se pega a detalhes e ela não quer discutir sobre isso. Ela fica ali e basta. Uma pessoa que não é débil, ela é uma pessoa que tende a querer aprofundar em conhecer a Deus também. Ela não tem medo de se aprofundar no conhecimento das Escrituras e de discutir sobre aquilo que alguém propõe para ela. É uma pessoa que tem a capacidade de virar para você e falar assim, Ana Paula, ou o seu nome, né? Fulana, eu não como carne de porco porque eu vi lá no livro de Levíticos, eu vi lá em Gênesis, eu vi lá no Velho Testamento que Deus proíbe, que é carne impura, que não sei o que, e andei vendo algumas coisas do porco na internet, não sei o que, Ana Paula. Mas
Eu quero saber o que você pensa. Sua opinião é igual à minha? Qual que é a sua opinião? E ali eu vou dar minha opinião baseada no que diz o apóstolo Paulo. Eu sei e estou persuadida no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Para mim é tudo puro. A nível espiritual, para mim eu posso comer a carne de porco sem nenhum problema. Eu evito, mas é uma carne que para mim é igual a carne de vaca. Ainda mais eu que não tenho muito dinheiro, não me posso permitir de comprar bife de boi todo dia. Eu compro o bife do porco quando eu posso, mas tenho evitado, não vou mentir, tenho evitado no modo geral todo tipo de carne, porque pelo colesterol, né, pelas toxinas que a carne vermelha traz, a gente chegou num ponto que as carnes, elas estão todas contaminadas por antibiótico, por hormônios, tantas técnicas, né, para vender, o sistema corrupto. Então, assim, chegou num ponto que eu, sinceramente, eu como, hoje mesmo eu vou fazer frango, mas eu fico, sabe, eu como carne uma vez por dia, e tem vezes que nem durante o dia inteiro a gente come carne, tem dia que a gente não come próprio. E quando cozinha a carne na minha casa, eu não faço igual muitos que enchem o prato de carne, às vezes faz carne cozida, né, aqueles pedaços quadradão grande. Aí na hora que vai pôr a comida, põe 5, 6 pedação de carne, você só vê carne no prato. Aqui na minha casa, eu coloco uma dose que dá para degustar, dá para ficar satisfeito. É uma coxa de frango, se é uma coxinha média, grande, uma coxa para cada um. Se é uma parte do peito, é um pedaço do peito para cada um. Se é bife, é um bife para cada um. Não tem muito exagero não, sabe? A gente come justo para dizer, eu comi. Porque realmente nós estamos vivendo dias difíceis, está caro ter as coisas. Mas essa seria a minha opinião, se uma pessoa quer discutir, debater, quer entender o meu ponto de vista, isso acontece muito. E depois a própria pessoa, por si só, ela toma a conclusão, se ela vai continuar ou não. Tem gente que faz por voto ao Senhor certas coisas. Sabe, tem gente que faz por voto. Quer um exemplo? Eu mesmo entendi que tomar Coca-Cola é um veneno. E eu era amante de Coca-Cola. Quando eu tinha 18 anos, eu tomava Coca-Cola mesmo, todo dia. Eu gostava de Coca-Cola. Coca-Cola para mim era tudo. Sabe? Mas com o decorrer dos anos, a gente vai vendo que é um veneno que arrebenta com seu sistema imunológico, com sua defesa, arrebenta com a parte do seu sangue, porque o sangue tem que estar alcalino, e o sangue fica ácido quando a pessoa toma muito Coca-Cola, e se descobre que a maioria das doenças, ela se desenvolve em meio ácido. Então, uma criança, se ela toma um copinho de 200 ml de Coca-Cola, ela, para desintoxicar daquele açúcar, de todos os componentes de um copinho de Coca-Cola, ela tem que tomar 38 copos de água. Então, eu entendo que aquilo me daneja meu corpo. Eu entendo que tomar um copo de Coca-Cola, tomar uma garrafa de Coca-Cola e viver vivendo bebida gasada, né, gasosa, é como fumar um cigarro praticamente. Se a gente para analisar, é praticamente como fumar um cigarro. Então, meus irmãos, eu resolvi cortar a Coca-Cola. Ah, então você não toma mais? Eu tomo. Às vezes eu vou numa festinha de aniversário, aí tem aquele copinho de plástico de não sei, 50 ml, quanto é? Eu tomo um copinho daquele de Coca-Cola. Tem vezes eu tomo até 2, 3. Mas é ali naquele momento, acabou. Às vezes, quando eu tô sentindo falta, né, de passar um domingo com uma Coca-Cola na mesa, eu dou preferência para uma Fanta, dou preferência para uma Sprite. Só que, às vezes, a Coca-Cola, você quer tomar Coca-Cola. Aí eu corro lá no supermercado e compro uma latinha daquela de meio litro. Ponho na mesa. Aí divido para 4. Um pouquinho para cada filho, um pouquinho para mim, um pouquinho para meu marido. A gente toma e acabou. E graças a Deus, a coisa ficou tão boa, tão bem inserida na minha casa, que hoje realmente é a última das nossas paixões. A Coca-Cola se tornou uma coisa indesejável na minha casa, não é mais aquela coisa, eu preciso tomar. Tem o momento certo, tem o dia certo, tem os momentos que você quer. Mas entendeu? Então, as coisas em si mesmas, elas não têm impuridade. Uma outra coisa que eu faço também, e eu aprendi isso esses dias, vou ser sincera, porque até então a gente tende, quando senta, consagra a comida ao Senhor. Senhor, eu ofereço a minha comida, muito obrigada e tal. Mas às vezes na correria, ainda mais eu que trago meus filhos para almoçar em casa 12:30, e 1:30 eu tenho que estar levando eles para a escola, então é tudo muito corrido.
Às vezes, apesar que eu acho assim, nunca tem tempo corrido demais que você não possa abrir exceção para Deus. Mas como eu já não gerei esse hábito na minha casa, e eu sou muito sincero, confesso para os irmãos que me conhecem sabem que hipocrisia não é minha casa, não é minha face. Então eu não tenho o hábito de agradecer a Deus na hora que eu vou comer. Eu sou muito sincera. A gente vai fazendo tudo no ritmo, quando se assusta já está lavando as vasilhas. Foi quando então eu falei, meu Deus, mas eu gostaria de sempre agradecer ao Senhor, porque eu oro o dia inteiro, meus irmãos. Sabe, quando você está o dia inteiro já em espírito de oração, então você fica no automático, às vezes ali, e é como se fosse Deus, é igual o marido que fala assim, minha mulher, eu não vou dizer que eu te amo, porque você sabe que eu te amo, então eu não preciso dizer todo dia que eu te amo. Então você entra mais ou menos nessa filosofia, muitas das vezes com Deus. Mas é onde eu parei e falei, não, mas não tá legal, porque é o meu Deus. É o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Davi, é o Deus de Jesus, que veio nesse mundo e louvou ao Pai em tudo que fez. Deu graças a Deus em tudo que fez, em tudo que comeu, em tudo que viveu. Então não tá legal, é o meu Deus. E eu preciso ter reverência, amor e respeito por ele. Então sabe o que eu comecei a fazer? Agora quando eu faço compra, eu chego em casa com a comida, né? Normalmente eu gosto de fazer compra de uma vez só. Não sou esse tipo que vai avante em detra, né? Todo dia comprando, hoje compra um pão, amanhã compra uma carne. É claro, tem vezes que cai nessa situação, mas no geral, eu gosto de fazer uma bolada só, porque aí o trabalho é um só. Eu moro no quarto andar, imagina, ter que sair subindo, descendo todo dia com sacola, não tenho paciência. Então, quando eu chego em casa com as compras, eu oro. Eu falo, Deus, eu consagro cada pacote de macarrão, cada pacote de arroz, de feijão, de óleo, cada pedaço de carne, cada verdura, cada fruta, cada iogurte, cada biscoitinho, tudo no altar do Senhor, meu Deus. Santifica meu alimento. Muito obrigada por ter me dado a oportunidade de ter feito essa compra. E eu agradeço muito a Deus e sinto uma paz no meu coração muito grande. E vivo todos os dias, meus irmãos, em comunhão com Deus. Eu, Ana Paula, posso dizer hoje com muita tranquilidade que eu realmente vivo todos os dias da minha vida em comunhão com Deus. Não estou aqui me cobrando, estou sendo muito sincera de como é. Então o apóstolo Paulo, ele conversa, né, em cima dessas coisas. E se você, por exemplo, falar, eu vou julgar a irmã Ana, porque a irmã Ana confessou no YouTube que ela, toda vez que ela vai sentar para almoçar ou para jantar ou para tomar café, ela não agradece a Deus, não. Irmã Ana, você está em pecado, porque você tem que agradecer a Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala que nós não temos que nos julgar uns aos outros. Nós não temos que julgar. Amados, vamos ser sinceros. É errado? Não vou dizer que não é certo. Não vou dizer que é o que tem que ser. Mas eu vou dizer uma coisa. Tem muita gente que vive rezando, e aqui eu uso essa palavra porque ela é bem enquadrada para a situação. Tem muita gente que vive rezando. Reza, crente que reza, vive rezando. Reza daqui, reza dali, reza daqui, reza dali. Aí levanta da mesa, depois de ter rezado para agradecer o prato de comida, aí vai, fala uma fofoca, fala uma mentira, faz uma maldade, não tem capacidade de sentar e ler a Bíblia. Sabia que o maior pecado de todos é você não ler a palavra de Deus? Sabia que é pecado você não ler a palavra de Deus? Porque se a Bíblia fala no primeiro mandamento que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, como que eu vou amar a Deus se eu não conheço? Eu posso amar a Deus partindo da minha própria, do meu próprio conhecimento, da minha própria base? Eu posso amar a Deus cismando que eu vou decifrar e definir como é Deus? Se eu não leio a palavra, eu estou pecando. Porque eu não consigo amar a Deus se eu não ler a palavra dele. Não tem jeito. Porque ele escreveu. No final do frigir dos ovos, Deus nos deu as escrituras. Para que nós o conheçamos. Então, se eu, por mim mesma, não pego para ler a Bíblia, eu estou no mal dos pecados. Porque eu não estou honrando a Deus. Ele teve tanto trabalho. Tanta gente morreu. Tanta gente morreu dessanguada, queimada, torturada e etc., para manter as escrituras até aqui hoje, nos dias de hoje, nas nossas mãos, e eu simplesmente não as leio. Minha Bíblia está cheia de poeira, minha Bíblia está novinha, do jeito que eu comprei, está lá até hoje. Eu tenho mais dó de estragar a Bíblia do que estragar a Bíblia porque eu estou lendo. Então, meus amados, a gente tem que entender que o princípio do cristão tem que ser
Eu vou comer carne? Vou. Não vou comer? Não. Eu vou guardar o sábado? Vou. Não vou guardar? Não? Não. Vou fazer A, B ou C? Não me interessa. O que eu vou fazer a nível prático? Mas uma coisa eu sei. A palavra de Deus eu vou ler todos os dias. Eu vou ler a Bíblia todos os dias da minha vida. Nem que seja 5 minutos por dia. Tem dia que eu tô corrido. Tem dia que tá uma confusão. Mas eu vou parar tudo e eu vou ler a Deus. Porque a primazia pertence a Ele. É o primeiro. Levantei de manhã. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou meditar nas Santas Escrituras. E eu vou ler ela toda. Eu vou ler toda a Bíblia. Eu vou conhecer cada livro da Bíblia. Eu vou começar lá no livro de Gênesis e vou puxar até o Apocalipse. Eu vou ler tudo. E cada dia que eu sentar para ler, eu vou degustar cada palavra. Eu vou ler do mais profundo e sincero do meu coração. E o que eu não entender, eu vou falar, meu Senhor, me ajuda. E eu vou buscar no dicionário, eu vou estudar, eu vou perguntar, eu vou me virar, mas eu vou me dedicar às Escrituras. E eu tenho certeza, se você parte dessa base, todo o demais, todo o resto, você tem naturalidade no teu coração, você tem amor. Eu vou guardar o sábado, irmã. Eu cheguei à conclusão que eu quero guardar o sábado, porque eu estou aprendendo quanto o sábado é especial para Deus. Mas eu vou fazer com amor, eu vou fazer com coração, eu vou fazer como uma oferta de louvor a Deus, uma oferta de louvor. Amado, você tem que colocar na sua cabeça uma coisa, e eu pus isso há muito tempo. Cada coisa que eu faço em reverência a Deus, eu faço como uma oferta de louvor a Deus. Eu não posso comprar um anel, eu não posso comprar um carro, eu não posso comprar um altar de ouro. Eu não posso comprar, não sei, o que eu poderia comprar para tentar agradar a Deus. Eu não posso comprar o continente africano inteiro para poder acabar com a fome dos africanos e impor a igreja cristã e fazer da vida dos africanos totalmente uma diferença. E falar, Deus, eu fiz isso e oferto para ti. Não tem nada, meus amados, que eu possa comprar para ofertar a Deus. Mas sabe o que eu posso fazer para ofertar a Deus e dar a Ele como um presente todos os dias? Meus atos de justiça. Meus atos de justiça. Eu agora, são 9h30 da manhã, era 7h45, 7h40, tocou a campainha da minha casa. Meu esposo estava no banheiro, estava lavando o rosto, meus filhos estavam tomando café, e tocou a campainha e nós vimos que era um cliente. Esse cliente do meu marido, ele tá chamando meu marido para olhar um portão eletrônico lá na casa dele e não paga. Sabe, acha que meu marido é eletricista por caridade. Então vai, resolve o problema e fica por isso mesmo. E meu marido encheu o saco, falou, basta. Até aqui tudo bem. O moço toca a campainha, a gente viu que era ele. Aí meu marido, vai, responde. Eu falei, eu vou e respondo. O que eu digo? Tem que te chamar? Não, fala que eu não tô em casa. Fala que eu tô lá não sei aonde. Aí deu o nome de um lugar longe daqui. Eu falei com ele, mas eu não posso mentir. Eu não vou mentir. Aí meu marido falou, então deixa eu tocar. Daqui a pouco ele vai embora. Não fica, a gente fica quietinho aqui, deixa quieto. E assim a gente fez. E eu tava com meus meninos olhando aquela situação. Meus meninos estavam vendo o homem tocando campainha, meu marido falando, esse cara é difícil, ele é chato, fica no pé, não paga, acha que eu sou caridade, eletricista por caridade, não sei o quê. Ufa, 7h da manhã, eu tenho que trabalhar, tem gente séria me esperando, eu não vou atender não, vai você. Ele joga tudo na minha mão. Eu falei, mas eu não posso mentir. É testemunho. Sabe, o homem na hora foi embora, acabou, resolveu o problema, foi embora, sumiu. E foi um ato de justiça. O não responder, o não atender a chamada em si, foi simplesmente porque não me convinha responder. Porque se eu respondesse, eu ia ter que falar assim, meu marido está em casa. E meu marido ia ter que ir lá, ia ter que conversar, ia ter que discutir, enfim. Mas eu não menti. Eu não peguei aquela corneta, né? Aquele telefone lá, como é que chama o negócio do interfone? E falei, não, meu marido não está em casa, ele está não sei aonde. E são muitos anos já que eu já não faço isso. Eu glorifico a Deus. Agora, você acha que isso é o que para Deus? É um ato de justiça. A Ana Paula declarou para o marido dela que ela não vai mentir, que ela não vai responder uma mentira para ninguém. E isso é um ato de justiça. Um outro ato de justiça, os filhos dela testemunharam o comportamento dela. Quando ela disse, eu não vou mentir. Ela viu um pai, eles viram um pai falando para ela mentir e a mãe falando que não mente.
Ato de justiça, uma oferta de amor a Deus. Hoje é segunda-feira, eu tô com a minha casa toda precisando arrumar, porque segunda-feira é o dia tal, né? Depois da domingo, que todo mundo tá em casa, todo mundo come, bebe, dorme, suja, faz e acontece. Na segunda, a dona de casa tem que pôr a casa no lugar. E eu vou fazer daqui a pouco. Mas por que não em primeiro parar e falar com os meus irmãos e glorificar mais uma vez o meu Deus? Atos de justiça. Ah, mas Ana, você faz porque você é obrigada, porque você é constreita, porque você se sente no compromisso, na obrigação de sentar na segunda-feira e gravar um vídeo? Não. Porque eu quero fazer isso como louvor a meu Deus, porque é o meu deleite. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteirinho gravando vídeo, terminava um, começava outro. O que eu vou falar agora? O que eu vou falar agora? Ato de justiça, ato de adoração. A gente precisa, meus irmãos, ser livres em Cristo. E ser livre não é só, eu não guardo o sábado, eu guardo todo dia da semana e eu sou livre assim. Eu sou livre em Cristo porque eu guardo o sábado. A gente tem que ser livre em Cristo porque o nosso coração está em paz com aquilo que nós fazemos. Então eu vou fumar maconha. Porque se tudo é puro, e maconha é uma plantinha, como o pé de chuchu é o chuchu, a maconha é maconha, então eu posso fumar maconha. A Bíblia fala que nós não podemos nos embriagar. Ana, peraí, Jesus transformou a água da festa no melhor vinho. E Jesus tomou vinho com os apóstolos, não era suco de uva não. Mas a Bíblia nunca diz que Jesus se embriagou. Tem coisas e coisas, amados. E essas são situações que não compete a mim ficar aqui discutindo com os irmãos o que é certo, o que é errado. Uma coisa eu posso declarar aqui para vocês, eu não me embriago. Eu não pego um copo de uma bebida alcoólica e me embriago, fico tonta para cair no chão, começo a vomitar, começo a delirar, começo a me girar tudo. Eu não me embriago. Eu não ouso me embriagar. Eu não fumo nada porque eu sei que o cigarro, a maconha ou qualquer coisa que tem fumaça vai danejar o meu sistema respiratório, vai atrapalhar, vai me matar. Deus me deu tão bom, me deu funcionando tão bem. Então por que você vai beber álcool? Deus também te deu o fígado. Sabe, são coisas que a gente precisa entender, meus amados. Aqui o apóstolo Paulo está falando claramente que nós somos livres no Senhor e nós estamos em pé por Ele. É Ele quem nos levantou. E mais, Ele comprou a cada um de nós com o sangue dele. Então nós não somos de nós mesmos. Então uma vez que eu não sou de mim mesma, quem sou eu para julgar o próximo? Se quem comprou o próximo foi Cristo com seu sangue na cruz. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Nós não temos que ser agradável aos homens, nós temos que ser agradável a Deus. E se Deus se agrada de você, você é aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Esse é o nosso propósito. A base nossa fraternal é seguir as coisas da paz. Seguir as coisas da paz e nos edificarmos uns para com os outros. Trocar figurinha, crescer em Cristo, glorificar o nosso amado Deus. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. E esse mal é comum. Então é perverso para o homem comer com escândalo. Porque eu estou ofendendo aquele que não é de acordo. Então eu estou fazendo perversidade. O mal comum na Bíblia é sinônimo de perversidade. O que é ser perverso? É ter prazer em fazer a maldade. É você ver esse povo, por exemplo, que pega um gatinho, olha pro gatinho e fala, se eu pegar esse gato e botar fogo nele, como é que ele se comporta? Eu sei que vai doer, porque fogo queima, faz dor. Mas eu me regozijo em ver a desgraça daquele gato. Eu vou pegar aquele gato, vou amarrar ele num pedaço de corda e vou tacar fogo nele. Vamos ver até onde ele suporta. Quanto mais o gato grita, mais ele gosta. Isso é perversidade.
Ah, tem aquela formiguinha lá, aquela formiguinha. Ela tá levando uma folha na cabeça dela lá. Eu vou parar, eu vou ficar olhando a formiguinha. Agora, sabe o que eu faço? Eu vou pôr meu dedo em cima da folha e vou começar a apertar a formiguinha. Vamos ver até que ponto que ela suporta. Depois eu esmago ela e esfrego ela no chão até virar tinta marrom. Isso é perversidade. Isso é perversidade. Aquela criança. Lá aquela criancinha. Ela tá caçando um trem pra ver na televisão. Tá caçando uma coisa pra ver na televisão. Eu vou pôr num canal que só passa desenho do inferno. Eu vou pôr no Cartoon Network. Tanto eu sei que ali ela vai ficar impetrada vendo aquele desenho. Vou lá e põe no canal, no Cartoon Network. Mas eu sei que é desenho do inferno. Eu sei que é tudo do inferno. Mas deixa ela ver só hoje, não custa nada. Isso é perversidade. Isso é perversidade. Isso é perversidade. Meu marido não pode comer gordura porque ele tem problema de coração, faz controle com o doutor e não sei o quê. Mas hoje eu vou cozinhar aquela carne bela, cheia de banha. E vou fazer de modo bem gostoso, que eu vou encher o prato dele e vai comer. Isso é perversidade. Isso é perversidade. Então a Bíblia fala, nós, meus amados, nós não podemos fazer as coisas com escândalo. Nós não podemos ir contra princípios que pessoas julgam ser santos. Eu não posso dar conselhos perversos. Tem gente que às vezes pergunta para você uma coisa e te pede uma opinião. E você sabe que dependendo da opinião que você dá, você vai influenciar aquela pessoa e ela vai tomar uma atitude em cima da opinião que você deu. Isso acontece com todos nós, amados. Todos nós temos o poder de dar opinião a certas pessoas. E dependendo da nossa opinião, aquela pessoa vai seguir o nosso conselho. E às vezes você tem uma opinião que para você não vale nada, mas para aquela pessoa vale tanto. E você põe os pés pelas mãos e sem sabedoria impõe a sua opinião. E aquela pessoa então vai naquilo que você fala e aquilo que você falou é errado. E você sabe, isso é perversidade. Sabe, nós temos que buscar no Senhor. E quando a gente não tem resposta para uma situação, é melhor a gente ficar calado. Quem sou eu para tocar nos ungidos do Senhor, nos santos do Senhor, nos separados do Senhor? E aqui Paulo continua. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Sabe por quê? Tem gente que fala assim, eu vou comer carne de porco. Tanto a irmã Ana Paula come, eu vou comer também. Mas isso para mim sempre foi motivo de pecado, sempre foi uma coisa que me deu muito fastídio. Mas a irmã Ana Paula come, eu vou comer também. Eu vou comer. Aí toda vez que a pessoa senta na mesa para comer o prato da carne, bota a carne do porco e começa a se sentir mal. Não passando mal de dor de barriga, mas ela se sente com consciência pesada. Ela se sente em culpa. E ela começa a se sentir incomodada. E toda vez que ela termina, ela está com a consciência pesada. Poxa, alguma coisa me diz que eu pequei. Alguma coisa me diz que eu fiz a coisa errada. Porque eu li lá no livro de Levítico que não se pode. Meu Deus, eu estou em pecado. Ui. Ai. Amados, entendeu? Eu sou fraca na fé, então. A partir do momento que eu pratico uma coisa por causa da opinião do próximo, mas não tenho certeza e segurança do que eu estou fazendo, da minha decisão. Olha o que Paulo fala. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Dá para entender o pulo do gato aqui. Dá para entender o nível da situação, quanto é profundo. A Ana Paula então falou que come tomate. Então eu vou comer tomate também. Mas toda vez que come o tomate fica inseguro. Meu Deus do céu, não sei se eu estou fazendo a coisa certa. Comi o tal do tomate. Mas a irmã Ana Paula falou que come, então eu vou comer também, porque... meu pai. Bom, hoje eu comi o tomate, tô em paz, tá tudo bem, tá tudo legal. Não, meu Deus, hoje eu comi o tomate. Senhor, mas eu tô em pecado, me desculpe. E aquela insegurança, você tá em pecado.
Não porque você está comendo tomate. É porque você não confia em Deus o suficiente. A gente, meus amados, sinceramente, não pode basear totalmente a nossa vida no homem. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. E Paulo disse, 14 de Romanos, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então eu não posso virar aqui e colocar toda a minha opinião de vida e você, sem estrutura pessoal, sem a sua própria fundação, e no vento naquilo que eu falo. Ah, Ana, então significa que o que você fala está errado? Não, para mim não. Para mim, Ana Paula, o que eu falo tá bom. Porque eu estou bem em cima dessa base de visão do apóstolo Paulo. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus Cristo que nenhuma coisa em si mesma é impura. Então, no meu coração, eu estou muito em paz, amados, com tudo que eu faço na minha vida. E sou muito sincera. Todo o meu viver, cada hora, cada minuto do meu dia, cada prática do que eu faço no meu dia, eu, Ana Paula, estou em paz. Eu estou bem, eu estou tranquila. Para mim está bom. Mas às vezes aquilo que para mim está bom, para você não está. Então eu não posso ser ditador e dizer a vida que você vive está certa ou a vida que você vive está errada. Mas eu posso dizer, se você lê na palavra, se você se coloca verdadeiramente a aprender, a ouvir a boca do Espírito Santo a guiar você pessoalmente, aí sim você vai estar certo. Isso eu posso dizer. Eu posso dizer que se você não lê a Bíblia, você está em pecado. Eu posso dizer porque a Bíblia me diz aqui, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Isso eu posso dizer porque não é a minha palavra, é a palavra que está na palavra. É a Bíblia escrita diante dos meus olhos. Mas hábitos e costumes, sabe, tem coisas e coisas. Tem coisa que eu posso fazer e tem coisa que é notória que eu não devo fazer, meus irmãos. Tem coisa que é notória, meus irmãos, que a gente não deve fazer. Eu não vou fumar um cigarro, porque é veneno, é veneno. Eu estou tomando veneno aos poucos. Mas, irmã Ana, eu tenho um vício do cigarro. Mas eu sou um homem que tem a vida no altar do Senhor, eu amo tanto a Deus, Ana, mas eu não consigo largar o cigarro. Então, irmã Ana, você acha que eu estou indo para o inferno porque eu estou fumando cigarro nessa situação? Quem sou eu para te julgar? Quem sou eu, meu irmão, para botar o dedo na sua cara e falar, não, você está indo para o inferno porque você está fumando. Amados, é Deus quem julga o homem. E eu posso dizer só uma coisa para qualquer pessoa, em qualquer situação. Deus está vendo o teu coração. Eu posso falar um exemplo meu. Todos nós, no caminhar, na estrada, na carreira da nossa vida, temos sido libertos de tantas coisas. E cada ser humano tem um pecado específico, ou um, ou dois, ou três, que ela não consegue abandonar por muitos anos. Tem gente, por exemplo, que por muitos anos não consegue deixar de comer, na glutonaria. Então come e vê que está cheio, está empanturrado, mas está comendo e fica ali durante anos nesse pecado da glutonaria. E vive com a consciência pesada, sofre, chora diante de Deus. E fala, Deus me ajuda, mas é mais forte do que eu, nesse momento eu não consigo. E vive anos. Tem pessoas que estão presas na masturbação. E são anos e anos e anos e anos e anos ali vivendo essa guerra. Tem pessoas que estão presas na jogatina, tem pessoas que estão presas, talvez, não sei, num programa específico de televisão, por que não? Sabe que o programa não presta, mas tá ali, preso naquilo, não consegue sair. Tem tantos exemplos de pecados, de vícios, que a pessoa sabe que aquilo é um veneno na vida dela, mas ela não consegue abandonar. Mas uma coisa eu sei. Chega um momento que Deus, Ele vira para você e fala, basta, não dá mais tempo para pecar. Não dá mais tempo para fazer isso. Eu tenho outras coisas mais importantes para você. E eu vou te ajudar a sair disso. E Deus simplesmente corta o efeito do vício daquilo na tua vida. Isso aconteceu comigo. Eu tive um espinho na minha carne por 9 anos. Deus, Ele por 9 anos deixou eu ter um espinho na carne.
E ele foi tratando. E depois de 9 anos, um belo dia, do nada, ele me libertou do espinho, me libertou do vício, me libertou do meu pecado. Do pecado específico que eu tinha na minha vida. E aquilo passou a não ter mais interesse, força na minha vida. Eu já não tinha mais a dependência de praticar o meu pecado. Eu não precisava mais. Não era mais importante. Na mesma hora eu entendi, Deus curou. Deus me libertou. Finalmente eu estou livre. E nunca mais ousei forçar a praticar o meu pecado. Porque Deus me limpou daquilo. E Deus faz assim com todos nós. Ele vai liberando, ele vai limpando. Às vezes você tem o seu espinho na carne. Sabe, e aquele espinho, ele vai ser suficiente para começar a te lembrar que aquilo ali precisa ser tratado. Deus está tratando, Deus está curando, Deus está cuidando, Deus está libertando você de que sabe o quê. Todos nós temos alguma coisa. Todos nós passamos por situações nas quais nós somos dependentes de algum pecado. Tem uma querida irmã que eu tenho visto que ela tem um problema sério. A vida dela tá tão tumultuada, tá tão atordoada, tá tão cobrando dela, tá tanta pressão que ela não consegue se lançar nos braços do Senhor completamente. Fazer um passo de loucura. Deus, eu me lanço nos teus braços. Eu não vou mais resistir. Eu me abandono totalmente nos teus braços. A fé que ela tem não é suficiente hoje para ela dar esse passo. E por causa disso, ela está debaixo de certas cadeias. Ela está constreita a ficar mais como que um pouco na mão de Satanás, porque Satanás está mandando chumbo pesado e ela está ali, resistindo. Agora, eu, Ana Paula, posso usar da minha fé para resolver o problema da irmã? Não posso. Eu, Ana Paula, posso virar para a irmã e falar, fulana, larga toda essa situação que você está vivendo e te abandona em Deus e começa a seguir a Deus e a buscar exclusivamente a Deus. Ela já é uma pessoa de Deus, ela já é uma pessoa crente em Deus, já espera pelo arrebatamento. Mas falta fé, eu vi claramente, falta esse passo, esse desafio, essa decisão. Isso que eu estou vivendo hoje está tomando meu tempo com Deus. E eu não vou mais permitir que nada tome meu tempo com Deus. Automaticamente, então eu vou abandonar isso que está me sustentando, mas vou me lançar de olhos fechados nos braços de Deus. A minha fé, provavelmente, é uma fé que tem essa coragem de fazer isso, mas a dela não. Então eu vou impor a ela, olha fulano, você tem que fazer. Isso é perversidade, amados, da minha parte. Impor uma pessoa aquilo que a pessoa não é, não tem, não pode. E Deus, Ele conhece a nossa resistência, Deus, Ele conhece a nossa força, Ele conhece o nosso limite. Essa amada não está menos ou mais salva por causa do que ela está ainda ali no fogo cruzado, no chumbo cerrado. O fato dela ainda não ter conseguido se abandonar completamente nos braços de Deus, abandonado aquilo que tem prendido ela de servir a Deus, é um trabalho? É um casamento? O que é? Qual é a dependência que eu tenho hoje? E eu não consigo abrir mão disso. Tem mulheres que abrem mão de seus próprios filhos para adorarem seus maridos. E a vida delas é servir o marido. Marido, sempre em primeiro lugar o marido. Os filhos estão passando dificuldade, a mulher está lá na saia do marido, né? Vamos dizer assim, na barra da calça do marido. E passa por cima dos princípios dos filhos. Eu vou lá e vou falar, fulana, você é louca, você está idolatrando seu marido, seus filhos estão se perdendo e você está aí. É uma coisa que é Deus que tem que trazer para cada um de nós, amados. É o Senhor que no trajeto das nossas vidas, Ele vai nos abrindo os olhos. Ele vai tirando, Ele vai limpando, Ele vai anestesiando, Ele vai trazendo bálsamo. Ele vai te dando força, Ele vai te capacitando. Nós, como irmãos em Cristo, temos que nos advertir uns aos outros com relação aos pecados. Infelizmente, por exemplo, tem irmãos em Cristo que eu conheço, pessoas que sabem que o Senhor Jesus está voltando, que vai ter o arrebatamento, sabem que depois do arrebatamento vai vir uma coisa chamada grande tribulação e as pessoas vão sofrer. Ontem à noite eu estava olhando alguns vídeos assim, já mostrando algumas coisas. A Rússia está armada até os dentes.
Donald Trump está armando os Estados Unidos ainda mais até os dentes. O mundo está preparado para explodir. Entre tantas coisas mais, doença, praga rodeando, cataclisma, o negócio tá feio. Quando você começa a ver esse material, você fica com temor, você fica ressabiado, você perde até a vontade de correr atrás no dia seguinte, trabalhar, trazer o pão para dentro de casa, porque são coisas sérias. Mas, sabe, a gente vendo essa situação toda, sabe, e aí de repente tem irmão que tá pecando, tá pulando carnaval, tá vivendo uma vida no mundão, partiu para homossexualismo, partiu para balada, partiu. Esses casos eu posso virar para essa pessoa e falar: olha, você está fazendo uma escolha pesada. Você está desafiando algo que na hora que você perder, você vai deixar de amar o seu pecado. Porque você simplesmente vira para mim hoje e fala: irmã Ana, eu desviei, eu não tenho força, Ana, desisti, deixa pra lá, eu vou ficar aí no mundo mesmo. Tanto eu não sou uma pessoa ruim, mas eu não consigo ficar sem trair meu esposo, eu não consigo ficar fora do homossexualismo. Ana, meu negócio é sair pra balada, eu tenho que sair, eu tenho que ficar com a mulherada, sabe? Eu não consigo ficar sozinho, eu tô morrendo aqui. Ana, eu sozinha não dou conta, eu tenho que ter um namorado. Tanto eu arrumo um namorado, arrumei um namorado, um gente boa, um cara bacana. A gente tá saindo, tá ficando junto e tal. Ana, deixa pra lá, não posso resistir, não tem como fazer, Ana. Eu cheguei à conclusão que não tem jeito, sabe? Ana é mais forte do que eu, meu coração não me permite, Ana, abrir mão disso. E desviou. Vai pro Facebook, começa a colocar certas fotografias no Facebook que você vê claramente que a pessoa está totalmente desviada. Chutou o pau da barraca com Deus. Aí você vai conversar com essas pessoas e pode dizer: olha, hoje você tá assim, né? Tá gostoso viver o que você tá vivendo, né? Porque no final é isso, é o coração que tá se sentindo bem. Eu não suporto, eu quero viver com aquele cara. Eu sou homem, sou homossexual e eu quero viver com aquele cara. É uma paixão que tá me queimando as entranhas. E aquilo ali me faz perder a cabeça. Quando eu tô com aquele cara, eu perco a cabeça. Eu não tô fazendo mal a ninguém, Ana. Eu sou um homem que sai, vai trabalhar, eu não me preocupo com a vida de ninguém, eu ajudo todo mundo. O cara é solteiro, eu sou solteiro, não tem filho, não tem casamento, não tem nada. A gente só se encontra no escondido. Eu tenho minha casa, ele tem a casa dele. Meus vizinhos nem sabem que eu sou gay, homossexual. A gente vai, fica junto e é uma fogoria, é um negócio, eu nunca vivi com ninguém o que eu tô vivendo com esse cara, é uma paixão fulminante. Meu amado, minha amada, você pode estar vivendo tudo isso. Você pode estar vivendo o êxtase do prazer que a sua carne te deu e te dá. Mas eu posso te dizer com muita clareza e muita certeza, e põe a cara no fogo, eu tenho certeza disso que eu estou dizendo. Você conhece a palavra de Deus, você conhece os tempos proféticos em que nós estamos e etc. E você está vivendo essa situação, esse pecado específico na sua vida. E aqui eu falo aberto para qualquer pessoa que a carapuça servir. Você pode ter certeza. Você um belo dia levanta de manhã, liga a televisão. Aí tem lá todos os noticiários do mundo. Uma confusão, não se entende nada. Os jornalistas falando, gente desapareceu. E de repente, você começa a ouvir grito no meio da rua. Gente gritando. Aí você coloca a cara na janela, você vê mãe no meio da rua gritando, chorando, desesperada. Meu filho sumiu. E você liga a televisão não consegue ser clara, porque fica aquela coisa ainda que você não entende o que a televisão está querendo dizer. Mas aí depois de 5 minutos você não precisa fazer muita conta, você vai entender. Será que aconteceu o arrebatamento? E aí você começa a prestar atenção, joga um café na boca para acordar direito, esfrega o olho, começa a olhar direito, corre para a internet, vai pesquisar e de repente começa a chover na sua frente as informações. Milhares de pessoas desapareceram no mundo inteiro. Minha querida, meu querido, se isso acontecer com você,
e você perceber que o arrebatamento aconteceu como estava sendo gritado aos 4 ventos, com clangor de trombeta, e você ficou, aquele tesão que você tinha com seu namorado ou namorada, aquela paixão pelo mundo, pelo oba-oba, pela festa, pela balada, fale o que você quiser, diga o que você quiser, na mesma hora vai perder completamente o efeito. Porque o pecado que te condenou a ficar na grande tribulação era doce na boca, mas desceu como fel e passará a queimar no teu estômago. Você já não vai ter mais cabeça para ligar para o seu amor. Você não vai ter mais força. Você não vai simplesmente querer mais nada. Você automaticamente vai passar a sentir nojo do seu vício, daquilo que te prendeu na grande tribulação, minha querida. Você pode até, no primeiro momento, depois de calmar um pouquinho, voltar para a cama com aquele amor, com aquela paixão. Você pode até praticar um pouquinho parte do seu pecado, mas o seu espírito vai estar gritando de desespero e agonia. E eu não estou rogando praga no você, não. Eu estou sendo realista com o que está vindo por aí. A Bíblia diz que aqueles dias vão ser tão terríveis, que se eles não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia. E aí não está falando nem para você, está falando para aqueles que Deus quer que escape na grande tribulação. Ele tem propósitos na grande tribulação. Então a Bíblia fala que se a própria mão de Deus não intervém na grande tribulação, não escapa ninguém. Vira churrasquinho. Ontem eu estava ouvindo um vídeo de um rapaz estudando aquela passagem quando fala que eis que caiu uma estrela do céu e ela caiu ao abismo e abriu-se o abismo e subiu do abismo um exército de 200 milhões ou bilhões de gafanhotos, de demônios, né? E o comandante desse abismo é o Apolion, o Abaddon. E ele teve poder, eles tiveram poder para torturar por 5 meses os habitantes da terra, aqueles que tinham a marca da besta. E esses iam procurar a morte iria fugir deles. E ele vai descrevendo. E aquele moço começou a falar uns negócios, e gente, é muito claro o que ele estava falando, e eu sou de acordo. Quando esse mal vier à terra, esse mal do abismo que será aberto, e um exército de demônios saírem do abismo, eles literalmente vão atacar o homem, e a Bíblia começa a descrever como eles são. Couraça, rosto como de homem, focinho, cabelo grande, dente como é que é? De leão, e não sei o que, com a cauda eles têm poder para ferir. Descreve um ser que não é humano. Está literalmente descrevendo algo que não é humano. A Bíblia fala que esse troço cai do céu na terra e abre o abismo. Eu achei uma observação muito forte essa desse irmão, porque ele falou o seguinte: meus irmãos, o troço vem do céu, cai na terra e abre o buraco do abismo. E se você começa a pesquisar um pouquinho sobre abismo, você vai entender que é praticamente um buraco sem fim. É um buraco de densas trevas, o abismo é trevas. E esse irmão puxou para uma linha de raciocínio que tem muito, muito, muito sentido, meus irmãos. Ele falou um negócio que tem muito sentido. Ele falou: meus irmãos, qual abismo maior poderia ser do que o de um buraco negro? Eu não sei se você que está me ouvindo já ouviu falar de buraco negro. Está no ramo da astronomia. Os astrônomos, os especialistas no espaço contam que existe um fenômeno chamado buraco negro. Um buraco negro é quando 2 estrelas se colidem, se batem entre si e faz uma mega explosão.
Ou um buraco negro também é formado quando uma tal de supernova, que é uma grande estrela maior do que o céu, explode. Ela implode. E ela gera uma força de gravidade no seu interior tão grande que ela começa a puxar tudo para dentro dela, inclusive a luz. Nem a luz escapa do buraco negro. E ela puxa tudo. E é uma energia que ela é quase que... O buraco negro é o contrário da energia atômica. O que eu posso dizer? Por exemplo, tem uma base na química que diz que a fusão nuclear, o que ela é? São os átomos. Então eu tenho duas bolinhas. Talvez você que está me ouvindo não sabe sobre esse assunto de física, química, essas coisas. Então eu vou tentar explicar com muita simplicidade. O que é uma fusão atômica? O átomo é uma partícula. É como se você pegasse um grãozinho de areia. Então imagina que esse grãozinho de areia é um átomo, ok? Dentro desse grãozinho de areia, ele tem uma energia sua e ela é equilibrada, ela é estabilizada, vai bem? Então o que acontece? A fusão atômica é quando você pega um determinado tipo de átomo ou como se fosse um determinado tipo de grão de areia. Não é qualquer grão de areia que eu poderia usar, tem o seu específico, que tem uma energia e um processo de reação específico. Então eles pegam dois átomos, ok? E fazem eles se baterem, se chocarem. Como duas bolinhas de gude que você joga uma contra a outra. Pá! Na hora que os dois átomos se batem, pá! Vira 4. Quer dizer, a energia dele duplica, vira 4. Só que como eles se bateram, eles entram no movimento de mover. Eles estão se movendo muito velozmente. Então aqueles 4 se batem entre si e gera 8. E aqueles 8 se batem entre si e vira 16. E aqueles 16 se batem entre si e vira 32, 64. E por aí vai. 128. E vai se multiplicando por eles mesmos. Só que a fusão nuclear não é um átomo de areia de um lado e outro do outro, mas são bilhões de átomos se batendo e se duplicando entre si. E isso gera uma energia muito grande. É por isso que dizem que o Sol é atômico, porque o que mantém o Sol quente, aceso, é a chamada explosão, reação atômica. Por que quando teve aquela tsunami no Japão e teve esse acidente terrível, o maior problema deles hoje é manter a usina fria? Ela não pode se superaquecer. Por causa disso, porque a elevação dessa temperatura, e olha que é uma temperatura muito alta, ela provoca a fusão atômica. Então é explodir. Ela explode. Isso vai gerar uma reação em cadeia. Então eles ficam tentando manter frio. Isso aí. Bota água, tem que resfriar a água. É um cassino, meus irmãos. É uma bagunça. Então o Sol, ele é movido a isso, a fusões atômicas, com elementos extremamente radioativos e quentes. Então o que acontece? O buraco negro é praticamente um processo ao contrário disso. É sempre essa fusão, só que ela chega num grau tão forte, tão inexplicável, tão pesado, que ele começa a sugar tudo para dentro dele, porque ele tem uma força gravitacional indescritível. Então é onde ele puxa até a luz. Um buraco negro, basicamente, ele é gerado através de um processo de implosão. Uma reação atômica é um processo, se eu não me engano, de explosão. Então a coisa vai para fora. O Sol emite calor, o Sol emite luz. O Sol emite energia, vitamina K, para a nossa pele, e ele não se apaga, ele está lá, queimando sempre. Dizem que um dia ele vai se apagar, eu não sei. A Bíblia somente diz que Deus criou o Sol
para servir de sinais, para marcar as estações, para trazer vida na terra. O dia que o sol vai acabar, se é que ele vai acabar, só Deus vai determinar. Não penso que o ser humano, por mais que ele é estudado e capacitado, ele tem calibre para determinar que o sol vai morrer num dia tal, daqui a tantos bilhões de anos. Isso compete a Deus. A Bíblia fala que ele envergonharia a sabedoria dos homens, a sabedoria dos sábios. A Bíblia fala que Deus ele iria envergonhar os sábios. E ele usa das coisas pequenas, ele usa dos pequeninos. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e despreza aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus agora salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, não compete a mim falar quando Deus vai determinar, quando o sol vai acabar. Mas voltando ao assunto, o buraco negro, então, é o contrário. O sol, ele emite energia, ele emite luz. Um buraco negro, ele suga energia, ele suga a luz, ok? E o irmãozinho falando que então viu uma estrela cair do céu à terra e ela abriu o buraco do abismo. E o irmão, ele leva para o lado do CERN, que é esse laboratório que a gente tem na Suíça, de partícula, né? Ele criando a tal da partícula de Deus. E estão dizendo, já foi dito em alguns artigos aí pela internet, que no CERN eles tentaram criar um pequeno buraco negro. E o próprio Papa já falou que eles vão abrir algum negócio esquisito aí. O Papa já andou declarando, vocês estão brincando com aquilo que vocês não conhecem. E a gente vê, basta você dar uma pesquisada aí sobre o CERN, no próprio canal fala muito a respeito. Seja lá o que for, meus amados. Esse irmão levou em consideração esse negócio da abertura de um buraco negro. E a própria ciência diz que um buraco negro, ele pode ser também um portal de espaço-tempo no céu. E a Bíblia fala, meus queridos, meus amados, que tem os principados e as potestades dos ares. E quando a Bíblia refere-se a ares, ela está falando de espaço-tempo celestial. Ela está falando de submundos acima das nossas cabeças. Quando fala de ares, a própria Bíblia fala que Jesus Cristo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1 ou 4, 2 Tessalonicenses, é o primeiro, que fala que nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares. Então não existe uma localização específica, vai ser na Lua, vai ser no Sol, vai ser em Júpiter, vai ser em Marte, vai ser nos ares. Então, quando você vai além do céu azul que está à sua cabeça, você chega na parte das estrelas, você chega no chamado universo, são chamados também pela Bíblia como ares, porque ali você vai ter conexão de mundos. E é isso, eu posso provar para os irmãos quando vocês veem as pirâmides de Giza do Egito,
Você vê as pirâmides lá nos povos astecas, maias, incas. Elas são todas alinhadas astronomicamente. E se diz que elas todas são grandes portais dimensionais que trazem, de tempos em tempos, eles fizeram suas cerimônias e trouxeram seus demônios para a Terra. Se diz que os demônios, eles estão aprisionados no abismo. A Bíblia fala de espíritos no abismo, demônios presos no abismo. Por exemplo, tem 4 grandes anjos presos na região do grande rio Eufrates. E a Bíblia fala que eles vão ser soltos naquele ano, naquele mês, naquele dia e naquela hora. E eles vão matar, acho que 1/3 da humanidade. Eu teria que confirmar esse detalhe, mas está lá no livro de Apocalipse, nos selos, nas trombetas, nos flagelos. Então, o que acontece, meus queridos? Existe uma dimensão que Deus fechou por lá. Quer dizer, quem está nessas dimensões, quem está no chamado abismo, porque a Bíblia chama isso então de abismo, Deus fechou por dentro, mas o homem tem aberto por fora. O homem tem trago para a terra legiões e legiões de demônios, principados e potestades. Através de sacrifício humano, através de ritual, Satanás tem ensinado para os homens. Os satanistas, os ocultistas, os iluminatis, pessoas que estão realmente no alto escalão da magia negra, essas pessoas praticam artes ocultas de muito antigas. E eles têm toda uma agenda preparada para trazer para o mundo o seu Deus, o seu Senhor. Porque eles estão sendo enganados pelo Satanás, que promete para eles um mundo seguro. Um mundo com uma redução populacional de 7 bilhões para 500 milhões. Então, eles estão iludidos e nessa brincadeira estão trazendo demônio para dentro da terra. Então, uma grande coisa que vai acontecer depois que a luz da terra for retirada, aquele que detém o anticristo, a igreja for arrebatada, é de que o abismo será aberto. Então, eu acredito muito claramente que esse abismo, ele é, na linguagem dimensional, ele é um portal no espaço sideral, no espaço-tempo. E ele vai abrir o abismo onde o próprio Deus aprisionou esses demônios. E esses demônios vão sair dali, num exército de 200 milhões de gafanhotos. A Bíblia compara ele como gafanhotos. Não são gafanhotos animais. Um gafanhoto não pode sobreviver na temperatura de um abismo. Um gafanhoto é um animal que Deus criou, um inseto. E ali o apóstolo João ele descreve esse ser de modo tão complicado, tem tanta mistura, cara de homem, cabelo de cavalo, de mulher, tem focinho, tem pé não sei o que, tem cauda, tem isso. Eu só consigo ver uma coisa alienígena mesmo, um ser completamente não humano. E o mundo provavelmente pode ser invadido por algo do gênero. E eles vão ter poder para ferir os homens por 5 meses. Eles não vão ter poder para danejar nem a erva verde, nem a água, nem os animais, mas os homens eles vão torturar durante esse tempo. Então, diante de situações como essas, você que está vivendo aí a sua paixão com essa pessoa, todos os dias, tomando vinho com ela, conversando com ela, às vezes você me fala, Ana, essa pessoa me entende, essa pessoa me conhece. Ana, a gente para conversar, a gente começa a conversar e não para mais. Sabe, Ana, a gente desliga tudo, desliga telefone, televisão, celular, computador, a gente senta na nossa mesinha, no sofá. Não é só sexo no nosso relacionamento. Apesar que esse realmente me tira de si, porque eu nunca vi uma pessoa me conhecer tão bem, me levar ao êxtase como essa aqui me leva. Mas sabe o que é mais importante? Depois a gente se senta no sofá e vai conversar. E a gente conversa de tudo. É meu melhor amigo ou minha melhor amiga. É a pessoa que mais me entende, me compreende. É a pessoa que me vê nos meus mínimos detalhes. Até quando eu pisco o olho, parece que a gente está tão conectado que ela sabe até o que eu estou pensando. Me entende, me compreende. Endes aí, por aí vai. Meus amados, aconteceu o arrebatamento. Você só vai entrar em desespero.
Porque essas coisas terríveis que virão à terra, virão. E isso vai acontecer. A Bíblia fala que a terra vai passar por 7 anos de grande tribulação. E nós estamos falando aí de no mínimo 14 flagelos acontecendo na terra. Se você pega 14 e divide por 7, você chega a 2. Eu imagino que na grande tribulação, todas as coisas ruins que vão acontecer, elas vão acontecer em período de 2 em 2 meses, entre uma e outra. É uma média. É de poucos em poucos meses. A humanidade vai pensar que está se levantando do primeiro flagelo, chamemos assim, inclusive com trombeta, com flagelo, com selo, com tudo. A humanidade vai pensar que está se levantando da primeira bota e vai vir a segunda. Homens morrendo por toda parte. Aí a humanidade vai achar que está se levantando da segunda, vem a terceira, vem a quarta. E os eventos vão acontecendo em cadeia. Vai ser fogo cruzado para todo lado. Por todos os lados. Por todos os lados. Por todos os lados. Nesse meio tempo, ninguém vai ter tempo para ter prazer. Ninguém que tem consciência do que Deus falou que aconteceria. É claro, talvez quem é do mundo, quem está predestinado, digamos assim, né, nessa história, nessa catástrofe, eu não sei. Eu estou falando aqui de quem tem consciência do que é a palavra de Deus. Essas pessoas não vão ter mais tempo para querer pecar. Elas não vão mais querer pecar. Elas vão fazer do pecado delas uma culpa, porque é por causa disso que eu estou aqui. Eu não quis ouvir a minha mãe, eu não quis ouvir o meu pai, eu não quis ouvir meu esposo, eu não quis ouvir minha esposa, eu não quis ouvir meu filho, quando ele dizia que essas coisas viriam. Eu não tinha noção do que era, eu não pensava que ia ser tão grave assim. E olha só, e agora? Estou vendo desgraça, morte, perseguição para todos os lados. Estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. Estou sentindo dores. Sei que vou sentir. Estou desesperado, não tem para onde correr. Não adianta trancar a porta da casa. Não adianta me esconder no mato, porque as feras do campo vão estar endemoniadas. A natureza, meus amados, vai perder completamente o equilíbrio. O mundo vai chacoalhar como um bêbado, vai cambalear como um bêbado. Não tem para onde correr, não tem para onde se buscar socorro. O máximo que vai acontecer é as pessoas tentarem se reunir em grupos. As pessoas conscientes da palavra de Deus e do que aconteceu com elas, tendencialmente vão se reunir em grupos. E elas vão tentar se ajudar entre si. Mas vai ser igual um filme de terror. Aos pouquinhos, uma a uma vai se perdendo, porque o inimigo vai matando. Porque Deus falou que ele vai fazer o largar do pisar da ira de Deus. O próprio Deus vai pisar o largar das uvas. E eles vão ser pisados fora das cidades, gentios. Então, meu querido, olha só como é que nós estamos. Olha na situação que vai chegar o mundo. Então eu posso virar para esses irmãos que estão verdadeiramente desviados e advertir eles. Eu não posso implicar com uma que come carne de porco ou com uma que guarda o sábado. Isso não interessa, o apóstolo Paulo nos ensinou aqui. Mas que eu possa admoestar e advertir os que estão se desviando, que eles estão indo para uma bruta estrada, para um bruto fim. Isso eu posso. E devo advertir, devo alertar, devo tocar a trombeta. A trombeta está sendo tocada, meus irmãos. A Bíblia fala que é com grande clangor, com grande trombeta, é com grito que está sendo anunciada a volta de Jesus. Eu já tenho 6 anos que eu estou prestando atenção no grito, no clangor. Está sendo gritado pelos 4 cantos da terra. E eu estou ajudando a gritar, porque eu opinei, eu decidi participar desse último, essa última espinta, esse último combate. Eu coloquei meu coração nessa obra e Deus o sabe. Quanto a você, faça o mesmo. Clame, chore, adverta aqueles irmãos em Cristo que você vê que estão desviando mesmo. O cara está pulando carnaval, o cara está lá envolvido na vida sexual, que sabe lá com o que ou com quem. Clame, clangor de trombeta, clamor de trombeta, sinal estrepitoso, gritos, gritos, gritos. A mulher, quando ela vai ganhar neném, ela grita. Eu gritei.
A mulher, quando ela vai ganhar neném, ela grita. Nas contrações, ela grita, porque é uma dor indescritível. Grite, porque nós estamos de partida desse mundo. E assim, meus amados, meus queridos, eu entrego essa palavra nessa segunda-feira. Espero do mais profundo do meu coração que o nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar, te guardar, te proteger, te guiar, te dar sabedoria, te dar força, te dar muita maturidade, te dar desenvoltura, te dar santidade, te dar paz, te dar conhecimento, te dar entendimento para você mesmo e para com seu próximo. Amém? Fique na santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.